Quais são as atividades da aula 2? É semana 1 mais aula 2. O assunto é Passive Voice, voz passiva. Você vai no livro didático do 9º ano, na seção Language in Use, página 116, exercícios 3 e 4. Quais são os recursos de consulta e auxílio à resposta? Você tem um esquema sobre Passive Voice nas páginas 196 e 197 do seu livro didático do 9º ano, que é referente à unidade 6, Unit 6. Veja também um resumo explicativo sobre o assunto no seu roteiro de estudo, lá nas páginas, lá embaixo, você vai ver sobre Passive Voice, voz passiva. Também você tem a lista de verbos irregulares nas 4 formas, lá no seu livro didático do 9º ano, nas páginas 199, 200 e 201. Além de um glossário, uma lista de palavras com seu significado nas páginas 204 a 207 do seu livro didático do 9º ano. Pode ser útil para consultar o significado de alguma palavra. Embora não tenha de todas as palavras, contém as mais usadas ou as menos conhecidas. Então, é uma ajuda. Eu coloquei aqui esses 2 exemplos aqui de lista de verbos regulares e verbos irregulares para mostrar que é importante para o estudo da voz passiva. Porque qual é a forma verbal que você vai usar na voz passiva quando você quer indicar que algo foi feito por alguém ou alguém fez, né? Se alguém faz algo, é voz ativa. Se alguém sofreu a ação de outra pessoa, a pessoa fala assim, eu comprei o caderno. Eu pratiquei a ação de comprar. Mas se eu falo, o caderno foi comprado, o caderno não praticou a ação de comprar, ele sofreu a ação, então é voz passiva. Então, nós temos aqui um verbo no passado e um verbo no particípio. Se são verbos regulares, o passado, por exemplo, concordou e concordado, termina em ED. Respondeu e respondido, termina em ED também, o passado e o particípio passado. Apologize, você pediu desculpas. O passado termina em ED e o particípio passado termina em ED. Então, uma dessas 2 formas você vai usar lá na voz passiva. Qual é? É o verbo no passado ou é o verbo no particípio passado? É concordou ou concordado? Respondeu ou respondido? Pediu desculpas ou sofreu o pedido de desculpas? E os verbos irregulares? A diferença é que os verbos irregulares não têm ED, nem aqui na terminação. Cada um tem sua própria terminação. Então, o verbo to be no passado, was, era, estava. Been, sido, estado. Born, produziu, nasceu. Nasceu, produziu. Nascido, produzido. Born. Became, become. Tornar-se, transformar-se, Então, became, tornou, transformou. Become é tornado, transformado. Began, começou. Began, começado. Então, repare que não tem ED no final, nem ED aqui no final. Aqui é passado e aqui é particípio passado. Qual dessas 2 formas é usada lá para formar a voz passiva? Então, vamos ver aqui. O exercício que vocês vão fazer é do livro didático do 9º ano, seção Language in Use, página 116, exercícios 3 e 4. What is the structure of the passive voice? Qual é a estrutura da voz passiva? Choose A or B and write the answer in your notebook. Escolha A ou B e escreva a resposta em seu caderno. Players are also provided with better graphics by ever-improving technology. Os jogadores são também providos com melhores gráficos por uma tecnologia cada vez mais melhorada. O que nos interessa aqui para a voz passiva é o que está destacado aqui, are provided. Essa locução verbal, are provided, vocês vão ter que escolher A ou B para indicar a resposta correta em seu caderno. Qual é a estrutura da voz passiva? Esse verbo aqui, com esse verbo aqui, vai ser o quê? Letra A,
subject plus auxiliary verb to be plus main verb infinitive, sujeito, verbo auxiliar, que é o verbo ser, verbo principal, que é o infinitivo. Ou é be, subject plus auxiliary verb to be plus main verb past participle. Ou a letra B, que é o sujeito, verbo auxiliar, que é o to be, verbo ser, mais o verbo principal, que é um verbo no passado participo, aliás, participo passado no português. Qual é a resposta correta? Porque essa parte é igual, isso aqui é igual. A resposta, a chave para você saber a resposta é saber qual é o segundo verbo. Esse segundo verbo, esse main verb, verbo principal, ele deve estar no infinitivo, ou o main verb, verbo principal, deve estar no past participle, participo passado. É aí que está a resposta. Tip, dica. Note que a formação da voz passiva em inglês é semelhante à formação da voz passiva em português. Por isso que nós temos o exemplo aqui do português. Então, a voz ativa é quando o sujeito pratica ação. Então, eu vi. O sujeito é eu. Ele praticou a ação de ver. Viu o quê? O menino. O menino é complemento do verbo ver. Viu o quê? O menino. Na voz passiva, nós temos um sujeito também, mas esse sujeito não pratica ação como esse aqui. Ele vai sofrer a ação. Quem foi que pratica a ação aqui na voz passiva? O mesmo que pratica a ação na voz ativa. Eu vi, então o menino foi visto por mim. Você não vai falar foi visto por eu, você fala por mim, pronome oblíquo. Então aqui ele é um agente, é alguém que pratica a ação, mas está na voz passiva. Então é agente da passiva. E como é que é a formação do verbo, a locução verbal na voz passiva? É o verbo ser no passado, foi, era, sempre vai ter um verbo ser aqui, junto com outro verbo que é o verbo principal. Então, se aqui é o verbo ver na voz ativa, vi, ele estava no passado aqui na voz ativa, aqui ele está na voz, aliás, ele está no participo passado, visto. É o verbo principal. O primeiro é verbo auxiliar e o segundo é verbo principal, que está no participo passado. O menino foi visto por mim. Então, o menino sofreu a ação de ser visto pelo agente da passiva, por mim, voz passiva. Então, nós temos agora o exercício 4. Explicamos o exercício 3, vamos explicar o exercício 4, que também está na página 116. The text below is a fragment from the same website on which the text on page 110 was published. Read it and focus on the verbs in bold. Then, copy the following table in your notebook and complete it by choosing the correct items. Triangle, triângulo, or square, quadrado. Então, o texto abaixo é um fragmento do mesmo website, do mesmo site, no qual o texto da página 110 foi publicado, Leia-o e preste atenção nos verbos em negrito. Depois, copie a tabela seguinte, a tabela que está na página seguinte, em seu caderno e complete-a escolhendo o item correto. Você vai escolher ou triângulo ou quadrado. Sempre vai ter um item com um triângulo e outro com um quadrado. Triangle, square. A resposta ou é circular o triângulo ou circular o quadrado. Mas é baseado nesse texto. In interactive video games, players are encouraged to identify with and roleplay their favorite characters. Players move up in game levels as their character masters skill and wins. Então, em videogames interativos, os jogadores são encorajados a se identificarem e representarem seus personagens favoritos. Os jogadores sobem de nível no jogo, assim, à medida que seus personagens dominam a habilidade e vencem. O que nos interessa aqui?
o are encouraged e move up, ou seja, os verbos que estão em negrito. As perguntas vão estar relacionadas a estes verbos. Então, vocês vão copiar esse quadro lá no caderno de vocês. Aqui está se referindo ao sujeito, subject, e aqui está se referindo a voz, voice. Voz ativa, passiva, voz ativa, passiva. Active voice, passive voice. Active voice, passive voice. Uma das duas é a forma correta. Você vai circular ou triângulo ou quadrado. Em cada um dessas 4 partes aqui, circula triângulo ou quadrado. Qual é a pergunta referente ao sujeito? Subject. The subject players is there. O sujeito players é o recebedor da ação, aquele que sofre a ação, ou o sujeito players é o performer of the action, aquele que executa, que pratica a ação, aquele que age, o agente da ação. Esse sujeito players é o quê? Sofre a ação ou pratica a ação? Que players é o sujeito. Players are encouraged. Os jogadores são encorajados. Então, esse players é aquele que sofre ação ou aquele que pratica ação? E depois de responder isso, você vai dizer a voz. Então, players are encouraged. Jogadores são encorajados. Isso é active voice, voz ativa, quando o sujeito pratica ação, ou passive voice, voz passiva, quando o sujeito sofre ação, ele não pratica ação. Depois vem the subject players is there. Então, o sujeito players é o receiver of the action, recebedor da ação, aquele que sofre ação, ou é o performer of the action, aquele que pratica a ação, executa a ação. Esse players é o sujeito de move up. Os jogadores sobem. Players move up. Players sobem lá de nível, tá lá no texto, né? E depois de responder isso aqui, circular 1 dos 2, o triângulo ou o quadrado, triangle ou square, você vai dizer a voz em relação ao sujeito, né? Se o sujeito pratica ação, ele é voz ativa, né? Active voice. Se o sujeito sofre ação, ele é passive voice. Voz passiva, não é isso? Então, em relação a essa frase, vai ser o quê? Active voice, voz ativa, ou passive voice, voz passiva? E esse é o exercício da aula 2, que vocês vão responder, fazer aquele cabeçalho completo, tirar foto, enviar para o meu WhatsApp pessoal.